Pai, nós abençoamos a vida do pastor Elias, que o Senhor use a vida dele de uma forma poderosa neste lugar, Pai, que nós venhamos ser edificados pela Tua palavra, que essa palavra que ela não volta nunca vazia, venha transformar o que precisa ser transformado em cada um de nós neste lugar. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, querido. Fica aqui só mais um pouquinho. Bom dia, amados. Eu quero, antes de tudo, te convidar, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Dani, tá? Pastor Renan também, para que Deus possa estar cumprindo o propósito dele e que ela seja curada, né? Isso passe o quanto antes, amém? Pai, nós te damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com nós o tempo todo, Pai. E diante disso, Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, entendemos que nós somos 100% dependentes de Ti, por isso nós, nesse momento, nós colocamos a vida da Dani em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que possa estar aliviando as dores, ó Deus, que o Senhor possa estar acelerando o processo de cura, ó Deus, e que nós possamos, o mais breve possível, Senhor, estar testemunhando, ó Deus, a ação, o mover do Teu Espírito, a cura sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Então nós te pedimos que o Senhor entre com providência, trazendo alívio das dores, acelerando o processo de cura, Senhor, e manifestando o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção na vida da pastora Dani, em nome de Jesus, Pai. Nós assim acreditamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém, meu querido. Amados, eu quero antes de tudo fazer uma breve reflexão com vocês sobre o contexto da nossa atualidade, né? Eu particularmente, eu tenho me deparado no ambiente acadêmico com alguns questionamentos e no dia a dia me deparando com alguns estilos de vida cristã e com algumas falsas definições de vida com Deus. Então nós temos infelizmente muito disso na atualidade. Umas definições de vida com Deus que me preocupa qualquer pessoa que tenha uma vida séria com Deus. Acredito que também te preocupa, mas é o que nós temos presenciado no nosso cotidiano. E de uma forma bem clara, nós podemos perceber que algumas pessoas, em alguns momentos, eles têm tido um mau entendimento sobre aquilo que nós chamamos na vida cristã como livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas estão entendendo que ter livre-arbítrio é ter liberdade, mas uma liberdade onde o desrespeito e a falta de conhecimento dos princípios morais de Deus tem sido uma realidade na vida dessas pessoas. Então, o livre-arbítrio não é uma liberdade para errar. O livre-arbítrio é uma liberdade para seguir a Cristo. É uma liberdade de escolher caminhar e viver debaixo dos preceitos e dos valores que o Senhor tem nos dado. Eu, particularmente, eu tenho um posicionamento um pouco diferente disso, né? Eu carrego isso para a minha vida, que a partir do momento em que eu usei o meu livre-arbítrio de me decidir caminhar com Cristo, eu já abdiquei do meu livre-arbítrio. A partir desse momento, não sou mais eu que vivo, mas Ele que precisa viver em mim. A partir do momento que eu começo, então, reivindicar o meu livre-arbítrio, eu começo, então, a tirar o controle que o Senhor deve ter da minha vida e tenho uma forte tendência de querer assumir o controle dela. E de agir e decidir as coisas em causa própria, baseada no meu entendimento e até mesmo nas minhas emoções, que são falhas. Mas isso é o que a gente tem vivido, isso é o que a gente tem presenciado. Onde cada pessoa, nós precisamos entender que cada pessoa realmente tem direito de fazer o que quiser com a sua vida. Tem o direito de escolher o caminho que vai seguir.
mas as pessoas precisam ter o entendimento, a visão de que quando eu escolho o caminho, independente qual ele seja, consequências virão como resultado da escolha que eu faço. Sejam essas consequências tanto boas quanto ruins. É a lei da semeadura, né? Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Normalmente numa proporção maior, né? Ninguém planta 1 grão de milho e colhe 1 grão de milho. Você vai colher, na pior das hipóteses, uma espiga com vários grãos, né? Porque a vida é frutífera. E tudo isso porque as pessoas têm acreditado que Deus é amor, mas numa crença um pouco diferente do que é a realidade. Porque eu também acredito que Deus é amor. Obrigado. Mas algo fundamental é não esquecer de que Deus é amor, mas também é justiça. E quando eu falo isso é porque eu gosto de frisar que o amor e a justiça de Deus são inseparáveis. Não tem como desassociar isso. Não existe, num plano com Deus, amor sem justiça, nem justiça sem amor. Por isso que Ele é Deus. Se Deus executa uma justiça sem amor, ou ama sem uma justiça, Ele não seria Deus, Ele estaria duelando com o próprio caráter dele. E isso Ele não faz. Então, nós precisamos refletir e entender que a maior demonstração de amor que o mundo já viu, também é a maior demonstração de justiça que o mundo já viu. Que foi a morte de cruz do seu Filho Jesus. Quando Cristo morreu, foi Deus demonstrando um amor gigantesco por um povo, uma sociedade que não merecia nada daquilo. Então foi por amor. Mas Ele sendo Deus, Ele poderia simplesmente dizer, está quitado. E estaria quitado a nossa dívida com o pecado. Mas Ele sendo um Deus de justiça, Ele sabia que alguém tinha que pagar o preço pelos pecados cometidos. Então, numa demonstração de amor e justiça, o preço foi pago com a vida de Cristo. Então, a morte de cruz, ela traz para a gente 2 exemplos e 2 significados gigantescos. Um de amor e um outro de justiça. E eles não se separam. Então Deus nunca será injusto conosco, porque Ele é justiça. E mesmo quando Ele executar a sua justiça, ela não vai ser sem amor. Eu estava refletindo com os alunos na terça-feira, né? A gente estava estudando sobre o Gênesis e mostrando que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, muita gente vê aquilo como uma punição, mas foi uma das grandes demonstrações de amor pela vida do homem. Porque se eles se alimentam do fruto da vida, eles seriam eternamente pecadores. Então foi um livramento. Então, em amor, Deus sempre vai atuar com justiça. E quando Ele for justo, essa justiça sempre será permeada em amor. Isso não se separa. E é baseado nessa forma equivocada de entender que a sociedade tem tido de vida com Deus, é que eu quero refletir com vocês num texto que se encontra lá em Romanos, no capítulo de número 6. Então, queria te convidar a acessar ou abrir a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós iremos ler até o versículo de número 14. Romanos 6, de 1 a 14. Amém? Diz assim, na tradução que eu vou ler. Ele trata um texto sobre estarmos livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos ungidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, ressurretos dentre os mortos, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Somente até aí. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te damos graça, agradecemos a Deus pelo teu poder, a tua graça, a tua rica misericórdia, ó Deus, o teu favor sobre nossas vidas, e te pedimos, Senhor, que nos instrua nesse momento, para podermos compreender o propósito dessa manhã, para que sejamos edificados e possamos permanecer em tua presença. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero refletir com vocês sobre um termo estranho, né? Talvez alguns de vocês nunca ouviram essa palavra, e outros já ouviram. Eu quero falar com vocês sobre o antinomismo da pós-modernidade. Elias, o que é esse antinomismo? Que nome feio é esse, né? Que você trouxe para a gente refletir. Olha, o antinomismo na vida do cristão, tá? O cristão pós-moderno, dos dias atuais, o antinomismo nada mais é do que aquelas pessoas, é uma atitude onde as pessoas não reconhecem a lei de Deus como necessidade para uma vida de salvação. E o que acontece? Nós temos vivido numa sociedade assim. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele tratando da questão desse antinomismo em meio aos romanos. Quando ele traz esse posicionamento, Paulo ele está aqui fazendo uma defesa, uma orientação àquele povo, porque o ataque mais frequente sobre a doutrina da salvação, a doutrina da salvação pela graça, é que ele tem encorajado muitas pessoas ao pecado. As pessoas têm vivido uma vida debaixo da graça, mas uma graça sem contexto, sem pretexto e sem direcionamento moral nenhum. Outro dia eu estava vendo um vídeo, talvez alguém de vocês já viu também, onde um rapaz, um jovem pregador, ele pregando, e aí em meio a um movimento, uma manifestação que estava tendo, aí uma adolescente vira para ele e pergunta assim: Deus me ama? Ele diz, sim. Ela fala, então tá bom, é suficiente, então não preciso cumprir mais nada, porque ele me ama. Ou seja, pessoas que têm se baseado a sua vida com Cristo num amor sem justiça. Sabe por quê? Eu sou pai e muitos de vocês são pais e mães. O pai e a mãe que ama o filho, mesmo em amor, ele corrige. Eu, quando era criança, não entendia isso.
Eu cheguei a uma fase da minha vida como criança que eu acostumei tanto a apanhar que eu sentia falta o dia que eu não apanhava. Sério, nós éramos 7 irmãos e o combinado era o seguinte: se um cuida do outro, se um aprontar, todo mundo apanha. Gente, com 7 não tem como durante o dia ninguém fazer nada de errado, né? Então o couro era tratado todos os dias. Tinha dia que eu acordava para apanhar sem saber por que eu estava apanhando. Então a minha vida era assim, bom, eu acordava e pensava, bom, hoje eu vou apanhar, né? Até o final da tarde eu apanho. Bom, então não vai ser de graça, né? Vou dar uma justificativa para isso acontecer. Então eu aprontava muito. Mas eu não entendia porque minha mãe me batia tanto e depois ela ia para o quarto chorar. E eu pensava, se ela vai chorar, então por que bate? É porque eu ainda como criança não tinha discernimento que a repreensão, mesmo que dura, mesmo que severa em amor, ela mexe com quem repreende também. Então isso mostra, então desde a minha infância, eu tenho uma referência dentro de casa, eu tive a referência dentro de casa, de que amor e justiça caminham junto. E o pai que não educa, que não repreende, talvez você ama tanto, mas o amor tão equivocado, que você não é justo com teu filho, com tua filha. Porque você não orienta, não direciona. E às vezes eu ouço, lógico que eu eduquei meus filhos fazendo o máximo para não ser necessário que eles passassem pelo que eu passei, né? Meus filhos não precisam viver o que eu vivi, mas precisam aprender o que eu aprendi. E não precisa ser do mesmo jeito, então não precisa ser apanhando. Mas quando precisava, eu segui a orientação da Bíblia que diz, não retém a vara, né? Por quê? Porque eu entendo que o que fez de mim o homem que eu sou foram aquelas pancadas que eu recebi na infância, né? E hoje eu entendo que se eu não tivesse aquele direcionamento, aquele senso de justiça sobre a minha vida, talvez eu teria trilhado caminhos diferentes, bem diferentes. Então, voltando ao nosso contexto, as pessoas muitas vezes elas vão perguntar, já perguntaram para mim, pode perguntar para você, se eu sou salvo pela graça e todos os meus pecados eles são perdoados, então eu posso pecar quando eu quiser, né? Já são perdoados. Eu ouço às vezes o pastor falar no púlpito que até aqueles pecados que eu não cometi, Cristo morreu por eles. Olha que cilada do inimigo. Aí o que a gente pensa? Bom, então eu posso pecar. Depois eu peço perdão, porque a Bíblia fala que o pecado confessado, ele é perdoado, é só confessar, é só pedir perdão. E vou te dizer uma coisa, isso é bem cômodo, né? E uma boa parte da nossa sociedade cristã tem vivido dessa forma. Isso é o antinomismo. Eu sou salvo pela graça, e isso eu posso ignorar os preceitos morais que Deus estabeleceu, que eu preciso viver baseado nele. Aí isso tem gerado uma confusão no meio do povo de Deus. Porque a gente tem vivido uma graça que é de graça, né? E a graça ela não é de graça. Nós não somos salvos de graça, nós somos salvos pela graça. E uma graça que teve um custo altíssimo, elevadíssimo. Então, amados, esse pensamento, ele não é onde eu digo que então eu posso pecar porque Deus vai me perdoar. Ele não é um pensamento resultante de uma verdadeira conversão. Porque a verdadeira conversão, ela produz um maior e não menor desejo em obedecer. A verdadeira conversão, ela me impulsiona, ela me leva a obedecer os preceitos que Cristo estabeleceu. Ela me leva a procurar conhecer esses conceitos para viver com a minha vida baseada nessas referências que o Senhor me dá. Aquela conversão onde eu estou salvo, sempre salvo, e tomo as decisões da minha vida e vivo elas dissolutamente da forma que eu quiser. Isso não é uma conversão, não é um fruto de uma verdadeira conversão. Talvez seja de um convencimento, né? Talvez seja de uma afinidade com o Evangelho, mas não é uma conversão genuína. Porque o desejo de Deus e o nosso desejo, né? O desejo de Deus tem que ser o nosso desejo. E o nosso desejo, quando somos regenerados,
pelo Espírito de Deus, né, é que nós venhamos a nos esforçar cada dia para não pecar, justamente para poder agradar esse Deus. E como gratidão a essa graça, a esse perdão imerecido que nós temos, né, nós então simplesmente queremos agradar a Deus a todo tempo. Não é assim com as pessoas que nós amamos? Nós não queremos agradar? Quantas vezes você deixa de fazer algo que você gostaria, ou faz algo que você mesmo não gostaria, para agradar o filho que ama, o marido que ama, a esposa que ama, um amigo que ama? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você ama e faz parte desse conjunto, você promove algumas amputações para isso acontecer. Você entra debaixo de algumas regras. Por mais que não sejam regras escritas, mas princípios morais que você precisa viver. Você quer um exemplo? Eu gostava muito de praticar esporte. Então, na minha juventude, isso era frequente. Eu estava na quadra, jogando basquete, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu me casei, eu entendi que isso não iria agradar minha esposa. Ela nunca me pediu para que eu abandonasse isso. Mas eu entendi que eu precisava desacelerar, porque tinha alguém que eu estava me relacionando, convivendo, uma vida nova, que eu precisava então entender que alguns valores morais eu precisava exercitar na minha vida. E um deles era o quê? Era abdicar daquela minha paixão que era o esporte e passar a dedicar a mais a pessoa que eu amava. Então isso é óbvio. É um princípio moral que ele não foi escrito, ele não foi editado em nenhum momento, ele não foi reivindicado pela minha esposa, mas eu entendi a necessidade que eu precisava dessa mudança. Então, uma vida com Deus, onde eu vivo debaixo da graça, mas não existe da minha parte nenhuma transformação, nenhuma busca de princípios morais de Deus, para que eu possa viver agradando Ele, isso é o antinomismo. Isso é uma falsa graça. E é o que tem sido disseminado no meio do povo cristão. Uma vida com Cristo, mas onde você é o mestre, você é o condutor, você é o professor, você é o juiz. É como se você tivesse um armário cheio de gavetas. E quando as coisas ficam difíceis, você abre a gaveta do Senhor, a gaveta de Deus, para que Ele possa te abençoar. Foi abençoado? Você fecha a gaveta de Deus e toca a tua vida da sua forma, seja ela qual for. E como se Deus não tivesse o direito e nem autonomia para intervir na sua vida. E é isso que as pessoas estão vivendo. E amados, Deus nos deu o seu dom infinitamente misericordioso através da salvação de Jesus. E a nossa resposta, o mínimo deve ser consagrar essa vida a Ele. Ele como uma forma de amor, de adoração, gratidão, nós devemos consagrar nossa vida a Ele nesse contexto. E o antinomismo, ele é antibíblico. Ele vai contra tudo aquilo que a Bíblia tem posicionado como regra de fé, como princípio de vida para uma caminhada cristã. E assim, lógico que com o passar dos tempos, algumas coisas mudam, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre reflito nisso, sobre dois pontos de vista dentro do contexto bíblico. A Bíblia traz para a gente norma e forma. A norma são os preceitos de Deus escritos, dos quais a gente não deve abrir mão, são inegociáveis. A forma é a forma como nós vamos viver esses princípios, eles vão mudar com o passar do tempo. Eu gosto de citar o exemplo dos meus filhos, né? Eu, honrando meu pai e minha mãe, era benção pai, benção mãe. Hoje meu filho passa e me dá um tapa na cabeça e fala: e aí, velho? O que é a norma? Honra teu pai e a tua mãe. Eles não faltam respeito comigo, eles têm demonstração de amor comigo, eles nos honram, mas a forma como eles têm de expressar isso é diferente da forma que eu expressava. E eu compreendo isso, né? O conflito geracional muitas vezes gera um impacto, um abismo entre as gerações, e não permite que isso seja visível.
mas eu não abro mão, não admito que eles faltem, tenham a idade que for, que eles faltem o respeito comigo e que eles nos desonrem em algum momento, porque isso é norma, isso eu não negocio com ninguém. A forma a gente discute, não tem problema. O que tem acontecido? Nós temos, com o passar do tempo, nós estamos abrindo mão da norma e da forma. Os preceitos de Deus estão ficando de lado. E isso é um perigo muito grande para a nossa caminhada cristã. Infringir os preceitos da lei do Senhor. A segunda razão porque o antinomismo ele é antibíblico é que existe uma lei moral de Deus. E essa lei moral, Deus espera que nós a obedeçamos. Quando Deus instituiu os mandamentos, o decálogo, o objetivo era justamente que nós seguíssemos aquilo. Em 1 João 3,5, não precisa abrir, mas diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então Deus quer que nós venhamos obedecer aos seus princípios. Mas o que é essa lei que Deus espera que nós venhamos obedecer? Nada mais do que a lei de Cristo. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, nós não estamos sob a lei do Antigo Testamento. Nós estamos sim sobre a lei de Cristo. E uma coisa bem importante que a lei de Cristo, ela é uma lei simples de nós entendermos, não é uma extensa lista de códigos morais, é algo simples, mas o exercício dela nos leva ao cumprimento de muitos requisitos morais que ele estabelece, né? Então olha só, é uma lei de amor, baseada no amor. Se nós amarmos a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa mente e força, nós não faremos nada que o desagrade. Se eu amo a Deus com toda essa intensidade, nenhum dos outros mandamentos serão descumpridos. Se eu amo o meu próximo com toda essa intensidade, nenhum dos outros mandamentos também deixarão de ser cumpridos. O que Cristo diz para nós é o seguinte: o cumprimento de toda essa lei, Elias, vai ser em amor. Se você aprendeu a amar, você vai cumprir tudo. Você quer um exemplo? Uma vez eu disse isso, alguns pais ficaram meio chateados comigo. Depois eu tive que explicar. Os pais da pós-modernidade, da nossa atualidade, eles têm desejado intensamente o amor dos filhos. É a coisa mais errada que um pai faz, e uma mãe. Porque eu nunca desejei o amor dos meus filhos. Nunca. E não desejo que eles me amem. Mas eu sempre desejei dos meus filhos o respeito. Sabe por quê? Meu pai, com toda a sua forma, vamos dizer assim, chucra de falar, meu pai era um homem sem muita instrução, mas com muita sabedoria. Ele disse para mim uma vez: meu filho, eu não quero que você me ame, você não precisa me amar. Eu não desejo isso de você. Mas me respeitar vai ser até o último segundo da minha vida. Ele nunca me explicou por quê. Mas quando eu fui pai, eu pude entender. Sabe por quê? Você e ninguém consegue amar aquilo que não respeita. Se você não respeita algo, você não consegue ter amor por ele. O respeito vem primeiro que o amor. Quando você ensina o teu filho a te respeitar, sem sombra de dúvida ele aprende a te amar. O casamento não é assim? O marido ou a esposa que não respeita o outro não consegue amá-lo. Por isso que boa parte dos matrimônios da atualidade, eles não vão para frente. Porque as pessoas querem se amar tanto, mas não têm respeito um pelo outro. Não funciona. Sabe por que o matrimônio do passado funcionava? Primeiro se respeitava, depois aprendia a amar.
é consequência. Amor é consequência de respeito. E dizer para mim ou para qualquer um que você ama a Deus, mas não cumpre os preceitos dele, eu vou dizer para você que você está mentindo. Não tem como isso acontecer. Você não consegue fazer isso acontecer na tua casa, com teu filho. Veja o filho que não respeita os pais, ele não tem amor pelos pais. Agora veja os filhos que respeitam os pais. Eles ficam loucos da vida quando o pai proíbe. Não, por que não? Aí você vira, uma vez o meu filho mais velho, ele era adolescente ainda, e um colega bateu no portão. Aquele dia me deu vontade de dar uns cascudos no coleguinha dele, mas não pude, né? Bateu no portão e eu estava assistindo TV, mas com a orelha desse tamanho a gente ouve bastante, né? E ouvindo ele, aí o colega falou assim, vamos em tal lugar. Ele falou, cara, meu pai falou que não é para eu ir lá. Falou, cara, mas você respeita demais o teu pai, tudo que o teu pai fala você segue. Aí na hora eu levantei e falei, vou dar uma espanada nesse moleque, né? Vou pôr ele para correr. Mas na hora que eu levantei, ele virou e falou assim, cara, se esse é o pensamento sobre a minha vida com meu pai, eu não quero a sua amizade. Eu não quero relacionar com você mais, não quero ser seu amigo. Se você pensa que eu tenho que desrespeitar o meu pai para te agradar, nós não estamos prontos para ser amigos. Aí na hora eu sentei todo orgulhoso, né? Não falei nada com ele, acho que até hoje ele não sabe disso, né? Mas aquela massageada nela, eu falei, nossa, funcionou, né? Não precisei ir lá. Mesmo eu dizendo não, e ele tinha o desejo de ir lá, ele deixou bem claro, não, o que você quer que eu faça com meu pai, eu não vou fazer. Não simplesmente por uma questão de obediência, mas por uma questão de amor, de uma caminhada amorosa. Então, meu querido e minha querida, o antinomismo é quando as pessoas dizem que acreditam na palavra de Deus, mas não a exercitam. Eu amo a Deus, mas não o respeita, não segue seus preceitos. Então deixa eu te dizer, isso não é amor. Nunca será amor. A obediência à lei de Cristo é um requisito não para ganhar a salvação, porque nós não somos merecedores, mas para demonstrar o quanto eu me encontro dentro dessa caminhada de salvação. Quando eu amo a Deus, ou digo que amo a Deus, mas não o respeito, isso quer dizer que esse amor ele é mais a mim mesmo do que tudo. Eu falei aqui na outra oportunidade sobre Zaqueu, né? Gente, eu sou apaixonado com a história de Zaqueu. Mexe muito comigo a história de Zaqueu. Porque Zaqueu, quando conheceu a Cristo, leia a Bíblia depois, ele não pediu nada para Deus. Ele só se abdicou. Não quero, devolvo, toma. Sabe por quê? Aquele homem amou a Deus de verdade, amou a Cristo de verdade. Cristo não precisou dizer, Zaqueu, você vai ter que devolver porque você está roubando o pessoal. Zaqueu, você é um bandidinho, cara, você furtou todo mundo. Não. Ele se prostrou diante de Cristo e falou, olha, vou dividir a metade que eu tenho com o povo, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei obrigava a devolver 20% a mais. Ele ia devolver 4 vezes mais. Zaqueu não estava preocupado com o que ele ia ganhar, mas com o que ele ia entregar. E uma vida de obediência aos requisitos de Deus é justamente isso. Não interessa o que eu estou ganhando, mas o que eu estou entregando em amor a esse Deus tão maravilhoso. E sabe de uma coisa? Infelizmente, a oposição à lei de Cristo é algo extremamente disseminado e arraigado na mente das pessoas na nossa atualidade. E nós precisamos entender que esse modo errôneo de viver a vida cristã não é nada mais, nada menos que uma vida herética diante de Deus, baseado nas heresias gnósticas, né? E eu acho interessante assim, que muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu encontro, você pergunta e as pessoas vão te dizer que elas acreditam em Deus. E eu quero te explicar que o acreditar em Deus, ele é um antinomismo. É um amor sem responsabilidade e um amor sem comprometimento, sem respeito. Isso é acreditar em Deus.
Porque acreditar é considerar algo verdadeiro. Agora, crer é uma atitude de fé. Crer te leva a caminhar junto. Crer te leva a entregar. Crer te leva a obedecer. E sabe o que é interessante? Quando nós amamos a Deus de verdade, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo de verdade, isso nos leva a buscar, a conhecer quais são os interesses de Deus para a minha vida, para que eu possa cumprir todos esses requisitos. Os casados, né? Quando você começou a namorar, não foi assim? Você não pesquisava o seu alvo, né? Não analisava. Eu acho interessante, né? Eu trabalho com jovens e adolescentes, e alguns adultos também, mas os jovens e adolescentes é muito claro. O cidadão na sala de aula é uma topeira. Nós peguemos, nós brinquemos, nós joguemos. Mais uma tragédia no vocabulário. Aí ele chega do lado da mocinha que ele está interessado, ele vira um poliglota, um filósofo. Você sabe por quê? Porque ele estudou o que ela gosta de ouvir e fala justamente o que ela quer. Aí na hora que chega na sala de aula, fala: agora eu quero aquele lá. Vou ter que trazer ela para a sala para você virar o intelectual aqui dentro. Sabe por quê? Porque quando existe esse interesse de entrega, você se dedica. Você procura querer identificar o requisito que o outro deseja, almeja que você cumpre, para você cumprir ele com exatidão. E uma vida com Deus, quando nós amamos a Deus, o nosso primeiro papel é, dentro da palavra de Deus, pesquisar quais são os argumentos que Deus quer que eu ofereça a Ele. Qual é a forma de me portar que Deus espera que eu me porte diante das pessoas e diante dEle? Qual é o pensamento que Deus quer que eu tenha para que eu venha pensar dessa forma? Quais são as atitudes que Ele espera que eu pratique para que eu venha praticá-las o tempo todo, para que elas façam parte da minha vida? As pessoas dizem assim que a maioria das pessoas, quando se convertem, eles ficam até mais bonitos. É verdade, porque ele procura se espelhar em alguém que está cumprindo a caminhada cristã, para ele fazer a mesma coisa. Ele muda o cabelo, ele muda a vestimenta, ele muda o vocabulário. Pasmem vocês, as pessoas que mais se dão bem em entrevistas de emprego são pessoas cristãs, pelo vocabulário que usa. Um vocabulário mais pautado na ética, na decência, na moralidade. Os melhores líderes que as pessoas têm no ambiente de trabalho são líderes cristãos. Sabe por quê? Porque aplica a justiça, mas baseada no amor. Porque ama o outro, mas baseado na justiça. Onde é que a gente aprende isso? Servindo ao Senhor. Então, amados, nós precisamos entender e levar isso muito a sério. A lei moral revelada lá no Antigo Testamento, nos mandamentos, e que depois foi exposta em outras escrituras, outros livros da Escritura, ela é uma expressão da integridade do nosso Deus vivo. E ela então é aprovada para ser o código de prática para o povo de Deus em todas as eras. O que é que eu quero dizer para você? O amor, a bondade de Deus precisa ser demonstrado na prática. E o Espírito que concede ao cristão o poder de cumprir a lei nos torna cada vez mais semelhante a Cristo. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. De que quando eu e você dissermos para as pessoas que nós amamos a Deus, que as pessoas tenham enxergado isso primeiro que nós venhamos dizer. Enxergado como, Elias? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de ser. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé. E quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero nesse momento que você esquece quem está do teu lado.
eu quero te convidar a refletir. Como tem sido a sua caminhada cristã? Como você tem entendido a graça de Deus sobre a sua vida? O que essa graça tem transformado em você? Na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de vestir, de falar. Porque essa graça, ela tem que trazer em nós essa mudança. Como nós temos agido a respeito dos preceitos de Deus? O quanto nós temos buscado entender o que Deus espera de nós? E eu quero te dizer que uma vida em amor a Cristo, ela vai ter como resultado a sua dedicação e o seu intenso desejo em conhecer e praticar aquilo que o agrada. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graças. Reconhecemos que muitas vezes, Pai, em momentos da nossa vida nós temos vivido um amor muito mais em busca daquilo que é o nosso objetivo, mais do que aquilo que é a Tua vontade. Por isso nós oramos a Deus, pedindo ao Senhor que rompa com isso, Deus. E que o nosso coração esteja cada dia desejoso de cumprir a sua vontade, de conhecer os seus preceitos e de satisfazê-los, Senhor. Deus, que nós possamos entender que viver debaixo da graça, primeiramente, coloca sobre nós a responsabilidade de respeitar os seus preceitos, os seus valores e os seus princípios de moralidade e de conduta. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar, nos educar, para que nós possamos assim viver, Pai, uma caminhada de inteira dedicação e um amor puro e genuíno com o Senhor. Que por onde nós passarmos as pessoas possam entender que nós não simplesmente servimos um Deus, nós amamos um Deus e por isso nós o agradamos em todos os requisitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.